Para repercutir tanto o IPCA 15 como essas falas do presidente do Banco Central indicando ainda juros restritivos por tempo prolongado. Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG, chega aqui à nossa programação. Serrano, seja sempre bem-vindo, meu caro. Conversamos há pouco tempo sobre a dados de atividade, mas agora o centro das atenções do Banco Central, inflação prévia de outubro publicada. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. De fato, hoje uma surpresa positiva, né? O IPCA 15 veio um pouquinho mais baixo, como o mercado esperava, que a gente esperava também, com uma abertura muito boa. Acho que, no geral, isso pode ajudar no processo de queda das expectativas da inflação, né? A gente tem visto a Focus melhorando. Essa última semana, que foi divulgada na segunda-feira, a Focus mostrou queda nas projeções de 27 e 28, algo que talvez não tivesse muito bem mapeado. A gente imaginava que isso pudesse acontecer mais para frente. As de 25 e 26 vem caindo por conta dessas circunstâncias que a gente está vendo como o IPCA de hoje, né? IPCA com alimentação no domicílio mais baixa, serviços também um pouco mais baixos. Então, a leitura de hoje foi uma leitura bastante positiva que pode eventualmente contribuir para que a Focus continue caindo e ajude aí eventualmente a antecipar um pouco, né, o possível queda de juros aqui no Brasil. Perfeito. E aí, por exemplo, você fala sobre uma abertura melhor do que a encomenda, melhor do que prevíamos. Onde estão essas notícias mais positivas? Você cita serviços, uma abertura de serviços melhor, que é a principal preocupação do Banco Central. E eu queria dissecar este dado do IPCA. Acabou de ser publicado, claro, a gente vai acompanhando aos pouquinhos, vamos lendo o documento com calma, mas temos, claro, o destaque para a energia elétrica, que passou de 12% de alta para uma queda de 1,09%. Tem o ruído de bônus de Itaipu de fora, já não tem mais nada, e tem também a redução da bandeira tarifária. Mas, para além disso, eu queria saber de onde vieram essas notícias positivas e o que trouxe o IPCA para um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando. 0,18, a expectativa era 0,24. Exato. Acho que a alimentação no domicílio já se esperava a queda, mas a gente viu também uma variação muito baixa em alimentação fora do domicílio. Então, esse processo que a gente tem vivido nos últimos meses, né, de alimentação no domicílio com queda, então preços de alimentos em queda, acho que está ajudando um pouco no processo disso seja repassado para a gente do consumidor, no âmbito mais de serviços, né, prestação de serviços. Então a gente vai no restaurante e a comida está subindo menos, né? Então depois do choque do ano passado, com a forte alta de preços, a gente vê um comportamento mais favorável dos alimentos e isso está sendo repassado. A gente já discutiu um pouco a questão né, de serviços, a importância disso para a inflação. A inflação de serviços ela é mais inercial, ela depende mais da inflação passada, ela está mais correlacionada com a atividade econômica e principalmente com o mercado de trabalho. E a gente já discutiu um pouco a questão não só do setor de serviços perdendo um pouco de força na margem, mas também o mercado de trabalho perdendo força na margem. E isso então acho que está sendo a gente começa a ver alguns sinais desse processo de acomodação da atividade sobre a dinâmica de preços, e aí principalmente a de serviços, né, que é aquela que o BC já vinha falando há muito tempo ser a sua maior fonte de preocupação, né? Então, serviços caíram, alimentação fora do domicílio um pouco mais baixa. Quando a gente tem uma medida que a gente chama de serviços subjacentes, é como se fosse o núcleo da inflação de serviços. Eles ficaram relativamente baixos, uma variação de só 0,24, segundo a nossa estimativa. Serviços intensivos e mão de obra ficaram um pouquinho pressionados, mas ainda assim, num contexto, eles desaceleraram em relação aos últimos meses. Então, a parte de serviços, que era aquela parte que a gente estava mais preocupado, ela está mostrando os primeiros sinais de acomodação. A parte de industriais ou de alimentação no domicílio, a gente já sabia que nesse metade do ano, e agora no terceiro trimestre também, na extensão do segundo tri, e principalmente no terceiro tri, seria muito bom por conta dos efeitos do câmbio, né? A gente viu o câmbio valorizando de 6,20 para perto de 5,30, 5,40, e essa própria recuperação das condições de oferta no campo, também produzindo um cenário de alimentos mais baixo. Então, essa parte estava muito claro, a dúvida nossa era mais serviços, né? E agora a gente começa a ver serviços também melhorando um pouco. Converso com muitos economistas desde o começo do ano, viu, Flávio? E aí me diziam sempre o seguinte: final de ano é período de inflação mais forte, é sazonalidade já conhecida do mercado, podemos ter pressão sobre os preços. Essas notícias positivas, chegando no trimestre que deveria trazer mais peso para a inflação, dá mais segurança para ancorar as expectativas futuras? Falou, ó, quando era para a gente estar vendo talvez o pior momento da inflação, é quando a gente está recebendo as melhores notícias. Como é que você avalia esse timing da melhora no IPCA?
Acho que ainda pode piorar um pouco, principalmente para dezembro, né? A gente pegar janeiro e fevereiro, a gente tem a questão dos alimentos, principalmente, né? Os in natura, produtos que são mais voláteis, quando chove muito aqui, principalmente no centro-sul do país, né? Por causa das chuvas, isso pode produzir alguma pressão, né? Então, alimentos tendem a subir e também serviços, né? A gente está falando da questão de serviços, a gente vai para recreação, cultura, a gente vai mais no cinema, passeia mais, essas coisas acabam puxando os preços. Mas, de fato, quando a gente começa no período que supostamente é um pouco pior, a gente vê notícias positivas no campo de serviços, dá um pouco mais, não sei se dá um pouco mais de conforto, não a gente ter certeza que vai desacelerar, mas a gente, como é todo um processo, né, e as coisas vão se encaixando, vai ficando melhor para a gente pensar, quando a gente começa a pensar em discussão de política monetária, né, é um ponto importante, o BC subiu os juros, porque a gente vinha com um processo de inflação muito forte, e agora, na margem, ele vem, o processo está melhorando. A gente vem com sinais de acomodação da atividade e agora também a acomodação da inflação. E até pegando o gancho, né, a gente tem não só a inflação de serviços foi boa hoje, mas quando a gente também tem os núcleos de inflação, as medidas também foram muito boas, né? Ficaram na casa de 0,20, 0,25. Então, tem todo um cenário bastante favorável que vai compondo esse cenário que vai eventualmente permitir o corte de juros, né? Você acabou de mencionar na programação. A gente imagina assim que o primeiro trimestre é a janela para o corte de juros do Banco Central. Se você vai tendo esses elementos de confirmação de desaceleração da atividade, principalmente no mercado de trabalho, e sinais de inflação melhor, é muito provável que a Focus continue, né, mostrando a acomodação das expectativas. E tudo isso combinado vai montar aquele cenário que vai permitir ele cortar os juros. E aí eu quero, claro, repercutir contigo essa fala. Lá de longe, lá na Indonésia, o presidente do Banco Central falou, lá em Jacarta, justamente sobre esse incômodo compartilhado pelos diretores do Banco Central com a ancoragem das expectativas de inflação. Reitera esse discurso de que os juros vão ficar altos por um período prolongado. Como estes dados de inflação e o discurso do Banco Central se conversam? Qual que é o ponto de intersecção entre eles, Flávio? Acho que o discurso está correto, né? A gente tem um processo ainda que preocupa. Se a gente for pegar mesmo com a inflação mais baixa na margem de serviço, a gente está falando de uma inflação de 6%. E a meta do Brasil é 3%, né? Tudo bem, o IPCA está perto de 5%, mas serviços está perto de 6%, né? Então, quando a gente começa a ter esses resultados, vai melhorando justamente o que a gente fala, né? É o cenário, o balanço de riscos. As decisões do Banco Central, quando elas são tomadas, elas estão mirando uma inflação muito lá na frente, né? A gente está falando lá já em 27, né? Então, porque os efeitos de política monetária demoram para atingir a economia. À medida que a gente vai tendo, então, esses dados hoje um pouco melhores, você vai construindo o que a gente falou agora, esse cenário melhor, você vai ganhando confiança no cenário que você tinha. Então, o BC ele prescreveu algum cenário, que era um cenário de acomodação da atividade ou, eventualmente, alguma desaceleração da inflação. À medida que isso vai se confirmando, você ganha confiança de que o processo está certo, que você estava certo em relação às suas projeções, né? Agora, ainda tem risco, né? A gente não pode esquecer. A gente tem um cenário internacional que é bastante incerto e volátil, isso pode produzir mudanças em preços de ativos, na taxa de câmbio, coisas do tipo. A gente tem uma preocupação em relação à política fiscal, né? A gente está com uma dinâmica de gastos importante, transferências, então isso também é uma pressão que acaba empurrando a demanda doméstica, quando os juros, na verdade, estão tentando frear a demanda doméstica, né? Então, o risco de fiscal é uma coisa importante. E aí, o que mais incomoda o BC, de fato, é a projeção de inflação desancorada. Então, quando a gente vai pegar o ano que vem, a inflação está bem acima da meta, né? Está mais acima de 4%, e as projeções longas também estão em 3,70, 3,80, grosso modo, né? Pegando todas as projeções. Isso para a gente gera um custo, porque esse desvio, o BC precisa ter uma taxa de juros ainda mais alta para compensar esse problema, né? Então, juros altos para um período prolongado, não é só ele manter no 15%. Provavelmente, mesmo quando o BC começar a cortar, os juros não vão cair muito. A gente vai precisar ainda de juros altos. Então, até a gente conseguir fazer com que essas projeções reancorem perto dos 3%, aí sim a gente tem um cenário que os juros podem cair mais, entendeu? O que seriam juros baixos na contramão, então, Flávio? O que você acha que seria aí talvez um ponto ideal para nós pensarmos como meta no futuro? Porque 2% a gente viu que não funciona. 15% é duro. Qual que é o meio termo? O que vocês imaginam aí como esse objetivo do Banco Central que não causaria problemas estruturais para a economia brasileira como os 15% causam?
Sim, a gente acha que esse primeiro estágio de ajuste a gente vai com uma Selic para perto de 12, tá? Então, entre 11,5 e Tá. 12,5. E a gente vai ter espaço para cortar um pouco mais, eventualmente em 27, para perto de 10, tá? É isso que a gente faz. Inclusive, a Focus tem algo bem parecido, tá? Então, a gente está falando aí de uma inflação perto de 4, com juros perto de 10, seriam os juros reais perto de 6%. É isso mais ou menos entre 5 e 6 que a gente enxerga de juros reais, que é ok, né? Então, a juros abaixo disso, a gente vai estar com um cenário de desaceleração mais forte, economia crescendo menos que o potencial, inflação indo para baixo da meta, então o BC vai tentar estimular a economia, e quando o juros está acima desse valor que a gente está falando, a gente está tentando segurar a economia. Como a gente está agora, né? 15% é um juros bastante elevado, sim, mas a gente não pode esquecer do problemaço que foi a inflação recente, né? A inflação subiu muito, agora ela está melhorando. Então, faz parte do processo. Agora a gente vai ter o espaço para cortar um pouco, e aí a gente entende que mais para frente seria algo ali perto dos 10%, é onde a gente conseguiria chegar, se nada muito, muito ruim vier aparecer para a gente, porque o Brasil sempre é bombardeado por muitos choques, né? E eventualmente as coisas mudam muito rápido aqui. Mas assim, acho que está caminhando para um cenário de acomodação, sim. E aí a gente vai ficar um tempo com a Selic perto de 12 e depois a gente vai para perto de 10 provavelmente. Perfeito. Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG, sempre bem-vindo. Obrigado por nos ajudar a entender essas boas notícias vindas do IPCA 15. Até uma próxima, meu caro. Obrigado, um abraço, bom dia a todos. Valeu, ótimo dia, bom trabalho.